Este é o Pode Pensar e esta é a série Arquitetura Cósmica. Um frêmito da grande luz e luzes jorraram em profusão. Houve tempo na eternidade, espaço na imensidão. Pensadoras e pensadores, eis que vos trago boas novas de grande alegria. Estamos de volta com o episódio número 5 da série Arquitetura Cósmica com Gilson Freire. E hoje nós vamos falar sobre a parte 3, chamada Arquitetura Evolucionista. Só que o item número 2, chamado A Visão Evolucionista Espiritualista. O animal, o homem se ergue na figura de Adão. E os tópicos de hoje, que envolvem essa visão evolucionista espiritualista, são muitos, 18 tópicos. Eu vou pausadamente ditar cada um deles para a gente começar a nossa conversa com o nosso amigo Gilson Freire. Então, o primeiro tópico é a reencarnação. O segundo, a doutrina espírita. O terceiro, Deus, inteligência suprema do universo. Quarto, o mundo espiritual. 5, restituindo o vitalismo. 6, a criação progressiva. 7, progressão infinita. 8, o monismo espírita. 9, a cosmovisão kardecista, um universo atomista e cartesiano. 10, a queda de Capela, a raça adâmica. 11, o fim dos tempos, nada mais do que uma mudança de etapa. 12, Cristo, um irmão mais velho. 13, ele veio nos salvar de quê? 14, ressurreição, simplesmente reencarnação. 15, a vida eterna, um reino além do mundo espiritual. 16, evolução, um roteiro para degradados. 17, o que a doutrina espírita ainda não pôde explicar. Por fim, 18, uma doutrina evolucionista não pode se deter. Segue Jesus, a luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz. Segue Jesus, a luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz. Aí estão, em pauta, 18 tópicos que em um podcast temos aí o desafio de conversar, de resumir notadamente. Não é isso, querido amigo Gilson? Seja bem-vindo mais uma vez. É isso mesmo, querido Rafael, queridos amigos ouvintes. É uma alegria estarmos aqui com vocês, nesse bate-papo tão gostoso. Mas é um desafio abordarmos todos esses tópicos numa conversa rápida de 1 hora. Porque o assunto é complexo, é palpitante, é uma das partes que mais excitam os nossos debates, porque nós tocamos verdades sagradas para muitos dos nossos ouvintes. E mexer com as nossas verdades não é muito brincadeira, né? Ninguém gosta de ver as suas verdades questionadas, perturbadas por questões que venham a desafiá-las, de forma que nós precisamos de muito equilíbrio, bom senso, tranquilidade para abordar esse tema da nossa atualidade, porque acredito eu que a grande maioria dos nossos ouvintes estão atrelados aí a esta corrente de ideias, o espiritualismo evolucionista, cujo maior representante entre nós é a doutrina espírita, com toda certeza. Então nós vamos mexer no vespeiro, né? Mas nós temos a plena certeza de que, não particularmente eu, né, que eu não tenho gabarito para isso, porque nós estamos nos ombros de Ubaldi, mas temos certeza de que isso ocorre periodicamente conosco. Deus, é como se Deus
periodicamente destruísse as nossas mais sagradas verdades, semeando em nosso íntimo uma aparente desilusão com tudo aquilo que acreditávamos, porque Ele quer fazermos evoluir para verdades ainda mais abrangentes. Sem se Se deter, nós né, não Gilson? aceitamos isso, nós recalcitramos, nós nos tornamos dogmáticos, teimosos, cabeça dura, e damos um grande trabalho para o nosso Papai Divino, nosso Divino Pai, que quer nos fazer crescer. E nós não temos verdades absolutas, né, Rafa? Ah, sem dúvidas, né? Essa é a grande característica do pesquisador. Não podemos ter essa pretensão, nem com o balde, claro. O balde é apenas uma verdade de época, nós receberemos outras adiante, graças ao bom Pai, né? Que nos quer lá no colinho dele, né? Dotado de uma sabedoria infinita. Então a gente tem que ir devagar mesmo. Uma frase, Gilson, do capítulo 12, que nós gravamos no episódio passado, você colocou uma frase de Frei Beto no início, que diz assim: nenhuma certeza escapa às nossas dúvidas. Justamente para a gente frear aí os nossos instintos de uma verdade absoluta. É, sim, verdade. Então vamos enfrentar o tema, né? Vamos lá. Um amigo nosso que teve contato com a nossa obra ficou muito indignado, ficou mesmo aborrecido comigo, saiu contando, dizendo que eu fiz 79 acusações seríssimas contra a doutrina espírita. E ele não conversou mais comigo, sabe? Oh, meu Deus. Eu falei, o que eu posso fazer, gente? Não é da minha índole, não, mas o que eu posso fazer, né? Fui convocado a essa tarefa difícil, sabe? Uhum. Para mim é muito difícil, que fui criado nas lides espíritas, nasci numa casa espírita, né? Recebi educação espírita a vida inteira, né? E fui agraciado com o balde, uns 30 anos atrás, que foi uma grande revolução. Mas dentro da minha família eu fui incompreendido, né? Meu pai não aceitou as propostas de balde, não quis nem saber delas, né? Um espírita acomodado, né, nas lições fundamentais da doutrina, ficou indignado comigo. Enfim, estamos aí para isso. Enfrentarmos esse grande desafio. Eu tô rindo porque realmente, assim, chega a ser engraçado. Porque o Kardec foi o maior questionador, né? Assim, o codificador, né? O fundador ali da doutrina espírita, foi o que mais questionou, né? E o que mais pediu para ser questionado, ao meu ver. Tem uma frase dele que está na Revista Espírita de 1859, que ele diz assim: o que queremos antes de tudo é o triunfo da verdade, venha de onde vier, pois não temos a pretensão de ver sozinho a luz. Olha só o pesquisador, né, o professor, já convidando cada um de nós, né, vamos pesquisar, não há infalibilidade kardeciana, que o baldiana e o nome que queira dar, né? Bom senso, né? Ele deixou a doutrina aberta ao progresso, a aceitar novas verdades. Uhum. E a doutrina em si, ela é isenta de dogmatismo. O espírito é que é danado. A gente é um velho homem, né? Trazemos os nossos hábitos de outras eras. Todos nós viemos aí de uma incursão longa, né? Pelas correntes dogmáticas do catolicismo. Então hoje a gente quer continuar na mesma linha, né? Sim. E também uma questão de segurança, né, Gilson? Uma questão psicológica de segurança, né? Quando a gente encontra aquele tesouro maravilhoso, a gente quer protegê-lo, a gente se sente seguro ali, não quer que ninguém mexa, né? Então é como se fosse uma defesa psicológica, né? É natural, de forma que isso não nos ofende, não, sabe? Mas a gente tem que avançar. Tem que avançar, temos que ir adiante, né? Mas a doutrina espírita é fantástica. Nós estamos aí com alguns paradoxos dentro da nossa doutrina, alguns questionamentos que precisam de respostas, mas nós, em absoluto, não queremos destituí-la em toda a sua importância,
É um pensamento espetacular que nos abre uma janela fantástica para o mundo espiritual, para a evolução das almas. É incrível, realmente. E, de fato, a gente tem muito a agradecer à doutrina espírita, porque nós não chegaríamos em Ubalde sem ela, né? E ainda nem encerramos ela, né? Então, é a nossa base, é o nosso beabá, nós partimos daí. E nós não queremos, de fato, ofender os espíritas, porque nós também nos consideramos espíritas, mas existem verdades que precisam ser evoluídas. Mas temos uma gratidão imensa pelo trabalho de Kardec, que, em pleno século XIX, nos mostrou um outro mundo, um telescópio mediúnico. Ele divisou um outro universo, o universo do espírito, o mundo espiritual depois da morte, e isso é fantástico, né? Foi a maior arma que nós recebemos contra o materialismo científico, tão preponderante no século XIX, século XX. É de nós, se não fosse o Espiritismo trazendo uma nova visão de mundo, uma nova imagem de Deus, novos conceitos, né, da nossa vida, do mundo espiritual ao nosso derredor, da comunicação com o mundo espiritual. Isso é extremamente importante e não podemos destituir essas verdades. De forma alguma. Planejada na agenda do Cristo, né? Que nós aprendemos com a doutrina espírita, a reencarnação, mostrando aí o fundamento da evolução das almas, a imortalidade da alma, o espírito sempre retornando à carne e promovendo assim a sua evolução, a melhoria paulatina dos corpos biológicos, promovido pelo ser espiritual. Isso é fantástico, deu uma clareza imensa à evolução, porque a evolução sem espírito é terrível, né? A evolução entrega um acaso, né? As mutações aleatórias, é uma coisa maluca, né? Mas aí deu uma coerência, né? Nos deu a justiça divina, ao explicarmos que as nossas expiações se justificam em nossas provas, em nossas necessidades. E só para instigar aqui o ouvinte, nós fizemos esse preâmbulo agora porque nos últimos tópicos aqui desse capítulo, o Gilson vai apresentar uns paradoxos, algumas contradições que há na doutrina espírita que talvez a maioria dos espíritas não tenha percebido ainda. Então por isso que a gente fez esse preâmbulo, assim, dizendo que algumas coisas ali precisam ser questionadas, e a gente tem uma lente agora do professor Pietro Baldi, que nos ajudou a ver algumas coisas ali que precisavam de um aprofundamento, tanto pelos avanços científicos, quanto pela própria inspiração do professor Pietro Baldi, também um dos intérpretes do Cristo. Então, porque há postulados ali que o movimento espírita considera inamovíveis, mas que não é por aí, né? Eles já podem ser revistos e precisam ser revistos. Acredito que a gente deva partir logo para esses paradoxos. Ah, sim, ótimo. São muito bem estabelecidos os fundamentos da doutrina espírita, né? E nós não estamos contra ele em absoluto, mas há necessidade de um reajuste na visão evolucionista. Então vamos partir para os questionamentos logo. Ah, excelente, então. Então vamos lá. E todo o século XIX, parece-nos, estava imbuído de uma missão na história do pensamento humano, que é trazer para nós o conhecimento da evolução. Então, Darwin fez o seu papel, em 1859 publicou A Origem das Espécies, foi uma grande revolução, mas muito importante, e na mesma época, 1857, veio Kardec, até antecedendo Darwin, trazendo então esse quesito indispensável, a existência do espírito na condução dos corpos e promovendo a evolução. Então, quem está em evolução são as almas, são os espíritos conduzindo corpos e mais corpos numa grande esteira de progresso que parte das unidades mínimas de matéria, da vida na matéria, passa pelo mundo vegetal, mundo animal, até chegar no nominal e vai além. Então, criou-se aí uma visão estupenda, né? Foi
o céu que se abriu e demonstrou ao homem essa realidade, mas ela pecou no ponto, ela parou na evolução, ela parou num movimento essencial do nosso universo, mas um movimento unilateral. Nós dizemos que o universo ficou cambeta, porque ele só tem evolução. Ele vai só para um lado, é como um pêndulo que vai só para um lado, né? Cadê o outro lado? Faltou o outro lado. O balde vai nos mostrar o outro lado, nós vamos falar disso mais adiante. Mas com essa visão unilateral de uma única dimensão no universo, a dimensão da evolução, nós perdemos aquela inicial divisão da realidade em duas dimensões, a dimensão do céu e da terra, do absoluto e do relativo. Agora existe só um palco no universo, o palco do espaço-tempo, que seria eterno, de existência eterna, e nesse palco de espaço-tempo, nesse cenário, Deus cria continuadamente espíritos simples e ignorantes, que são remetidos ao mundo físico para evoluírem. Do mundo físico eles vão às esferas espirituais, das esferas espirituais voltam à esfera física, mas evoluindo sempre, tanto no mundo espiritual quanto no plano físico. Então, uma evolução inestancável, sem retrocessos, em direção a um ponto infinito, uma perfeição relativa, jamais absoluta, como afirmou Kardec. Portanto, esse é um universo bastante interessante, mas falta alguma coisa nele. Nós temos algumas questões importantes a questionarmos. Primeiro, que ele está subordinado à visão do século XIX. A visão do século XIX estava aferrada a um universo que nós chamamos atomista, um universo newtoniano, um universo de existência eterna, um universo sem limites, tanto que Kardec na Gênesis ele fala, né, imensidade sem limites, eternidade sem limites. Tais são as duas grandes propriedades da natureza universal. Então esse universo ele nem teve nenhum dia que foi criado. É uma primeira incongruência que a gente lança, mas como que não foi criado um dia? Não existiu um primeiro dia, porque nós teríamos uma eternidade antes desse dia. Então esse universo foi criado por Deus, mas ele existe toda a eternidade e nós ficamos sem entender isso. Então ele parte de uma concepção newtoniana, cartesiana, com o espírito separado da matéria. É uma concepção que nós chamamos monoteísta, é aquele em que Deus cria fora de si. Deus está fora da criação, ele assiste a criação, ele é lei nessa criação, ele dirige essa criação intimamente, mas ele não está subordinado à criação, porque a criação é evolutiva e Deus não. Então Kardec chamou esse fundamento de criação progressiva. Portanto, aqui tudo está subordinado à lei do progresso. Mas Deus não é evolutivo, Deus não se subordina à lei do progresso. Então Deus está fora dessa jogada, mas Deus cria no plano do espaço-tempo, que Deus cria no relativo. Isso para nós passa a ser uma incongruência. Como que um Deus fora do relativo cria no relativo, nos remete nesse relativo, nos põe numa escalada laboriosa, cansativa, longuíssima, que é a evolução, para que nós nos construamos a nós mesmos, mas ele fica só assistindo. Então há alguma coisa aí que nos parece errada. Nós somos então dotados de uma natureza diferente da natureza do Criador. O Criador não passou por isso e nós estamos passando. Como é que se explica isso? A gente chama isso de paradoxo monoteísta, né? E ficamos sem poder compreendê-lo. Esse paradoxo diz o seguinte: a criação só pode advir do Criador. A criação só pode ter a mesma natureza do Criador. Mas a nossa criação é feita de matéria, de energia, ela se transmuta, ela se transforma permanentemente, ela está subordinada a criações e construções, e isso não é dos atributos divinos. Deus não é isso. Então a criação está fora de Deus.
Mas não pode existir nada fora de Deus. Exato, como? Como que Deus cria fora de si se Ele é o todo? E de uma natureza diversa da sua. De uma natureza diversa da nossa. Esse é o paradoxo. Então você coloca isso tudo dentro de Deus, não cabe. Você põe fora de Deus, não cabe. Pronto, aí é o paradoxo. A incongruência está montada aí. Isso é muito bem dito na questão 16 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos explicam que Deus não é o universo físico. Porque o universo físico caduca, degrada, se destrói, se constrói, e o divino está subordinado ao transformismo. O transformismo não é divino. Então, Deus não está no universo físico. Questão 16. Mas aí, como é que Deus cria fora de si? E a gente não consegue resolver o paradoxo monoteísta. Além disso, na questão 13 de O Livro dos Espíritos, também quando fala dos atributos da divindade, além de falar que Deus é eterno, fala também que ele é imaterial e que ele difere de tudo o que chamamos matéria. Essa é uma diferença absoluta, né? Seria rebaixá-lo, dizem até os espíritos, a uma condição realmente assim imprópria à sua natureza. Qualquer ideia de matéria ligada a Deus, né? Então como é que ele cria a matéria? Criou a matéria e nos deu pro berço, aí que tá, né? É difícil entender isso, né? E a matéria agora nos dá um trabalho danado e a gente tem que se desvencilhar dela. E a matéria é entendida na linguagem dos espíritos e de Kardec como impureza, como uma imperfeição. Aí nós temos o paradoxo, né? Uhum. Portanto, nós estamos questionando a criação simples e ignorante. A criação simples e ignorante é um dos pilares da doutrina espírita, e você questionar isso chega a ser uma heresia, uma petulância, né? Uma petulância. Mas tem também uma questão no Livro dos Espíritos, acredito que é 669, se não me engano, se você pode me corrigir, que nos diz mais ou menos o seguinte, que Kardec pergunta aos espíritos por que a gente tem que aprender a lei de Deus. Onde que está escrita a lei de Deus? 621A. Bacana, obrigado pela sua memória. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Se está escrito na consciência, por que o homem precisa aprendê-la? Porque ele se rebelou contra ela e a esqueceu. E agora ela precisa ser reaprendida. Então nós estamos reaprendendo a lei de Deus, porque nós a rejeitamos. Que esquecimento foi esse, hein? Só uma grande queda, realmente. Só uma grande queda, e isso vai contra a tese do espírito ignorante. Porque se ele foi criado ignorante, ele não conhecia a lei de Deus, ela não estava inscrita na consciência dele. Ela estaria se inscrevendo à medida que ele evolui. Não, e além disso, essa resposta diz pra gente que nós já fomos mais conscientes. Porque se você esqueceu e desprezou e precisa ser relembrada da grande revelação que está escrita na nossa consciência, é porque nós já fomos mais conscientes. Olha só, né? Com certeza, já tínhamos plena consciência dela. Então algo se passou. Mas então a evolução espiritualista, ela se entreabre a um infinito, para os dois lados, infinito para baixo, para cima, né, a gente diz. Ela não tem limites, é uma criação sem limites, você não sabe pôr limites nessa criação. Assim como o século XIX não soube pôr limites ao universo. E nós vamos ver que a ciência acabou colocando limites no universo. Então, para o espírita, nós estamos em evolução, o nosso universo é eterno, ele sempre existiu, sempre existirá, a matéria é eterna, gerando outro paradoxo para nós, porque os atributos da matéria são antidivinos, mas ela é de existência eterna. Gera um outro paradoxo muito grave que eu considero, que é o seguinte: Deus cria espíritos tenros, inocentes, puros. E o que faz com esses espíritos?
os remete aos mundos primitivos. Exato. Que na descrição de Kardec são mundos selvagens, Isso mesmo. bárbaros, sanguinários. De André Luiz também, lá em Evolução em Dois Mundos. Exatamente, um come os outros. Isso é muito grave, porque você está diante de um Deus, de certa forma, bastante incoerente com o que ele pretende da criação. Porque a gente começa a criação assim, sendo arremetido a estes mundos terríveis, como diz o Balde, né? Um Deus que dá ao ser, ao nascer, um inferno. Sim. Para que ele viva nesse inferno, se vire nesse inferno, aprenda a comer os outros para não ser comido, ou é comido e come os outros, vai assim, né? Isso é até chamado lei natural, é um absurdo. Ela é completamente contra o amor, ela não conhece a piedade. É um mundo terrível, que quando você olha para trás, você não o deseja, você não quer viver nele, você não quer retroceder a estes mundos infernais do nosso início da evolução. Mas como que Deus nos cria assim, tempos, e nos joga num ambiente desse? Eu comparo a um pai que tem uns filhos bebezinhos, né? Fofinhos, e trancafia esses meninos todos num quarto assim, de um jardim de infância maluco, e fala assim, como se uns aos outros. Até que vocês aprendam a se amar, vocês não têm outra opção, não sei se entre devorarem. É uma coisa tétrica. Nossa. Aí você fica de longe olhando a briga, um comendo a orelha do outro. Aquele trem maluco, né? A lei da seleção do mais forte, a lei da dura lei da sobrevivência. E o que é pior, você vive nesses mundos primitivos e bárbaros por milhões de anos. Você trafega desde os primórdios da vida, passa por toda a animalidade, você aprende a construir garras, presas, músculos, aprende táticas terríveis de predação ou de fuga. O André Luiz chama, Gilson, o homem primitivo de o cruel habitante da floresta. Ele tem horror a tudo que seja espiritualidade. Ele, quando desencarna, ele entra em desespero porque ele não tem nenhuma noção de mundo espiritual e qualquer coisa transcendente. É algo assim tão estranho realmente. Eu até digo muito nos meus escritos que essa teoria da queda que a gente está estudando aqui, que nos ajuda a enxergar esses paradoxos, é aquela que coloca Deus no seu devido lugar, né? Porque fazer isso com Deus, né, rebaixá-lo a essa condição, é realmente algo que é de total incongruência com Deus. Tanto que ele, nessa conversa nossa, no livro O Sistema, questionando a questão da criação simples e ignorante do Espiritismo, ele diz que Deus só podia ter realizado uma criação simples e ignorante em duas hipóteses. Na primeira, Deus os tirava de sua própria substância, sendo também ele então simples e ignorante. Mas se admitir então, numa segunda hipótese, que Deus não criou de dentro de si mesmo, mas de fora, em tal caso ele não seria infinito, mas finito. Portanto, não seria mais Deus. Então é difícil sair, né, desse paradoxo, desses questionamentos. É a verdadeira aporia socrática, você não tem saída, né? Tem saída. Fica mesmo sem compreender isso. E quando nós não conhecíamos o Balde, isso parecia muito coerente, né? Parecia uma ideia fantástica, era maravilhoso, mas a gente olhando com outros olhos, torna-se incoerente. Existem outras incoerências que a gente pode ressaltar, né? O mundo imperfeito. A evolução parte da imperfeição, ela caminha da desordem para a ordem. A evolução é uma paulatina conquista de complexidade e de ordem, isso é evidente. De forma que o universo está se organizando à medida que o tempo progride. Como que então? Se você lança o olhar para a retaguarda, você vai encontrar cada vez mais desordem. Mas como é que Deus criou uma desordem primeiro, né? Criou um universo em desordem para ser ordenado pela evolução. Como que a suprema ordem cria a desordem primeiramente? Aí pronto, nós também ficamos com essa incongruência aí, sem poder explicá-la, porque isso é evidente. E atribuir a Deus que ele tenha tido uma escolha dessa, né? É rebaixar ele às nossas emoções humanas, né? Tem uma frase de Jesus lá no Novo Testamento
que ele conversando lá, ele diz, né? Se vós, sendo maus, se vossos filhos pedem alguma coisa, né, um alimento, e você não dá para ele uma serpente, quanto mais vosso Pai, né, que está nos céus. Sim, então, Deus não nos vestiu de pedra, Deus não faria isso conosco, né? Nos dá uma veste tão grosseira, tão pesada, que representou para o Espírito a verdadeira morte, um túmulo, né? Uma matéria inorgânica, né? É um absurdo, né? Então nós temos que buscar outra explicação mesmo, sabe? A lei da seleção natural, né? Esse entrechoque que todos se destroem para sobreviver. Kardec realmente foi muito inteligente, né? Nós vemos na Gênese que ele faz um questionamento muito profundo, né? Desse entre devorar-se, entre destruírem-se dos animais. Ele acaba falando que isso não é obra de Deus, não pode ser. A gente tem que buscar uma outra explicação para isso. E o estudioso fica atento aí. No item 21, capítulo 3 da Gênesis, nós vamos encontrar essa referência de Ubaldi à destruição dos seres vivos. De Kardec. Em que Kardec vai questionar isso. Ele acha que temos que buscar uma outra explicação para isso. Então isso não ficou fechado, ficou aberto, essa questão, né? Se nós formos ver isso como uma lei natural, justifica-se você matar os animais para comê-los, porque a natureza te ensinou isso. A natureza é assim. Então, se você olha a natureza e compreende que ela é divina, você se justifica. É assim, a natureza é assim, então eu posso comer também, posso matar também. Não é verdade? E torna-se incongruente com a lei do amor. Ficamos diante de uma natureza incongruente. Hostil, incongruente. Então a presença também de contraste no nosso universo. Moramos num ambiente cheio de contrastes. Você tem maravilhas e coisas absurdas. Você encontra um beija-flor, mas tem um escorpião venenoso, traiçoeiro, escondido ali nas sombras, que te pica e, se for uma criança, você morre. Tem aves maravilhosas, mas tem um morcego que é um ser vampiresco, né? Chupa sangue dos outros. E como é que você compreende isso como lei da natureza? Você tem feras dotadas de mecanismos fantásticos de destruição que você não fica satisfeito com a natureza do jeito que ela é. Sim, e os próprios animais nessa condição de selvageria, eles não têm um minuto de paz. É o tempo todo entre a vida e a morte, né? Outro dia eu liguei esse Animal Planet, ia começar uma série lá de feras, e vi ler um alerta, não é conveniente para menores de 14 anos, cenas de violência. Eu falei, meu Deus, como é que a natureza é assim? Como é que pode um Deus que cria uma natureza dessa? É imprópria para a educação do ser espiritual, como é que pode, né? Incongruência total. Então nós temos que explicar melhor isso, né Rafa? Essa aí para mim, é o maior paradoxo da doutrina espírita, né? Exato. A evolução infinita também, porque evoluir eternamente eu não quero, não. É verdade, é que tão cansativo, chega logo. Tem que ter um termo. Inclusive tem uma questão no Livro dos Espíritos, que é a questão 169. Kardec pergunta, né, qual o número de encarnações para os espíritos. E os espíritos respondem, né, que o número não é igual, que uns caminham mais depressa do que outros. Mas ele completa assim o espírito. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. A questão 169 põe um limite na evolução. Quase. O progresso não é infinito, ele é quase infinito. Quer dizer, dura muito, mas ele acaba. Exatamente. Então nós temos que entender o que é isso, como é que é o fim da evolução, né? Porque também, se o universo é o que é, você perpetua a existência da matéria, a existência do tempo eterno, você perpetua a existência do mal. O mal e a dor. Não é verdade? Sim. Porque o mal e a dor estão inseridos no nosso universo, fazem parte da evolução. É inerente à evolução. Não tem como evoluir sem dor. A dor evolutiva, não há como evoluir sem dor. Mas a evolução, ela traz nos seus passos iniciais, né, até mesmo a evolução humana, ela é cheia de dores. Como é doído, né, a evolução, né? A carne é doída, os males inerentes à carne. Então a dor
ela está imiscuída no processo de criação divina como algo natural, é outro paradoxo que nós teríamos que responder. E a alienação que o ser, né, tem diante da vida, da sua paternidade, da sua irmandade, da sua família universal e de si mesmo, é uma coisa tão bizarra também, né? A gente inicia esse nosso processo evolutivo, nessa concepção espírita, totalmente ignorante de tudo que nos rodeia. Isso é incrível, né? Olha assim, eu tenho que me apresentar. O Júlio Damasceno geralmente ele usa esse exemplo, né? Eu tenho que me apresentar a você, que é meu irmão. Eu tenho que dizer, eu sou Júlio, você é Rafael, apertar a mão, abraçar. Como assim eu não conheço o meu irmão? Como assim eu não conheço o meu pai? Né? Interessante esse questionamento dele, né? Nós vivemos uma separatividade, todos separados de todos, né? É verdade. Nós temos aí o dualismo espírito-matéria, que é bem evidente dentro da doutrina espírita. Não sei se nós já abordamos esse tema, mas o espiritismo ele está abraçado à visão dualista do universo, a visão cartesiana do século XIX, separar o espírito do lado, a matéria do outro, né? Isso nasce lá em Descartes, né? Res cogita, res extensa, né? Ou seja, atributos do espírito e atributos de matéria são dissociados. Então, isso gera uma visão de mundo separatista que põe as duas coisas como incongruentes. E esse dualismo ele vai ser pernicioso para nós, né? Ele foi importante no século XIX, mas atualmente não mais. Então hoje a ciência está evoluindo para um monismo, né? Uma unicidade, uma compreensão de que tudo é uma coisa só, e nós vamos ver isso melhor em Ubaldi. Era da unidade, matéria, né? E espírito é uma coisa só, né? São dois polos da mesma apresentação de uma entidade, de uma substância única, né? E o espiritismo começa como uma doutrina dualista. As religiões ocidentais são dualistas, né? E esse dualismo está sucumbindo diante da física quântica, diante dos avanços do pensamento humano. E o espiritismo fica nesse dualismo, ele não aceita que você fale qualquer coisa diferente, porque se você vai estudar lá elementos gerais do universo, você vai ver Deus, Espírito e Matéria como coisas separadas. Isso vai trazer consequências importantes para nosso entendimento, que nós vamos estar falando mais disso adiante. Mas a gente vê que isso é dos homens. O espírito é que teve essa compreensão, ele fixou esse dualismo. Quando a gente olha a questão 28 do Livro dos Espíritos, ali está muito bem patente a condição de desconhecimento da relação espírito-matéria, né? Os espíritos falam ali, né? A origem e conexão dessas duas coisas, espírito e matéria, não são desconhecidas. Isso. Então não está estabelecido. O homem que na época entendia assim e pronto, né? E os médios também entendiam assim, não conseguiam traduzir coisas diferentes para nós, né? E ficou esse dualista aí. Então esse dualismo espírita, para mim também, ele distorce a visão da realidade. É um paradoxo. O paradoxo da impureza, que você já mencionou, por que nós temos que reencarnar para nos purificarmos? Purificarmos de quê? Não há uma evidência. Nos impurificamos para atravessar a evolução do reino animal, mas era necessário atravessá-la para chegar ao hominal. E por que nós nos purificamos? Ninguém se purifica por atravessar o jardim de infância. Seria um absurdo se assim fosse. Então nós também temos que compreender isso melhor. Então, não quero ir a tantos detalhes, porque os detalhes acabam estendendo a nossa conversa. E na obra estão os detalhes, né, escritos ali para o... Esses aí para mim, são os mais importantes. A questão do fim dos tempos, né, do Apocalipse, da visão cristã, da escatologia cristã, que mostra um fim
absoluto para o nosso universo e mostra uma criação para o nosso universo, a visão evolucionista nega esses limites. E vamos ter aí, então, um universo que se estende ao infinito e, no fim dos tempos, passa a ser nada mais que uma mudança de etapa. Enquanto que com o balde nós vamos ter uma outra interpretação para isso, né? Há um fim, né, do relativo, né? Há um limite. Exatamente, né? E é muito admirável de ver que Kardec, ele tentou ir além várias vezes dessas respostas, como se ele mesmo não tivesse satisfeito. Então essas perguntas que ele fez reiteradamente sobre a criação do espírito e sobre outras que a gente levantou aqui diante desses paradoxos, parecia que o codificador estava incomodado. Então foram importantes essas perguntas ficarem ali reiteradamente para que a gente hoje pudesse olhar também, né? Opa, tem coisa aqui para a gente pesquisar, né? Tem terreno aberto aqui. O Livro dos Espíritos nos fala muito pouco da gênese do espírito, né? Muito pouquíssimo. Da criação essencial do ser. O Espiritismo, ele não esclarece para nós. A maioria das respostas foram não sabemos. Tá nos segredos de Deus. Os Espíritos foram sinceros em demonstrar os seus limites, o nosso limite de entendimento, né? Eles só podiam falar de acordo com a nossa capacidade de compreensão. O próprio Galileu Galilei, na Revista Espírita, ele, quando vai discorrer alguma coisa sobre a criação dos espíritos, ele diz que o conhecimento dele é muito restrito e há muita coisa que ele tem que se calar, que ainda não é o momento de falar. Tá em A Revista Espírita não, desculpa, está em A Gênese isso. Exatamente. Bem, mas vamos repassar alguns aspectos importantes que não podem ficar para trás. Uma delas é com relação aos conceitos fundamentais do cristianismo, né? Conceito de salvação, conceito de ressurreição. E esses conceitos o espírita acha que estão bem compreendidos, mas se nós meditarmos profundamente na proposta espírita, nós vamos ver que não tem sentido. Por exemplo, você vai ver no livro dos Espíritos a interpretação de ressurreição como reencarnação. E parece que isso é solução para os problemas. Mas fica incoerente quando você vê diversos diálogos do Cristo falando da ressurreição e não cabe reencarnação, né? Quando ele fala, por exemplo, da sua própria ressurreição, ele não está falando da sua reencarnação. Isso não reencarnou, né? Então, fica alguma coisa aí pendente com respeito ao conceito de ressurreição, se de fato é reencarnação. E acaba não combinando com o Evangelho, porque quando você lê todos os conceitos de ressurreição existentes no Evangelho, não cabe reencarnação em absoluto, né? Então, nós vamos entender que tem uma ressurreição do corpo, que deve ser mesmo a reencarnação, mas tem uma ressurreição do espírito, que nós não entendemos o que é dentro da visão espírita. Que Emmanuel chama de ressurreição gloriosa, ressurreição eterna, ou a própria vida eterna, que Emmanuel tanto fala nas suas lições. E você fica assim, mas que diabo de vida eterna é essa se eu sou eterno? Se eu vou morrer, não vou me destruir? Não existe uma vida eterna. E a salvação também é outro quiprocó, né? Bem mineiro. Quiprocó. O Kardec fala fora da caridade não há salvação, mas que diabo de salvação? Nós estamos em evolução, participando de uma criação progressiva, precisamos evoluir, progredir, aprender, conquistar valores, mas salvar de quê? Não precisa ser salvo, né? Se nós estamos numa escola, ninguém precisa ser salvo da escola nos seus primeiros anos, né? Você precisa atravessar pelas etapas, mas não precisa ser salvo. Ninguém vai salvar o menino do jardim de infância, do primário. Ninguém precisa ser salvo. Ele tem que percorrer as etapas necessárias. Então a salvação fica
pendente. Esse conceito de salvação se perde na doutrina espírita, tanto que muitos negam o critério de cristianismo, a doutrina espírita, né? Uhum, exato. Eu já fui questionado sobre isso por um protestante amigo uma vez, e na época eu não entendi, mas ele falou para mim: você deturpa o que o próprio Cristo disse, me referindo a essa questão de salvação. Agora, com o balde, a gente tem que concordar com ele. Tem fundamento no que ele disse. Eu li há uns anos atrás, numa revista espírita importante aí do nosso país, um autor respeitadíssimo, e ele escreveu um artigo. O nome do artigo era assim: salvação não obrigado. E ele explica por que ele não quer salvação. Ele não precisa de ser salvo. Então, isso aí, para mim, é muito grave. Isso é uma amputação do Evangelho. O Evangelho foi distorcido quando Jesus fala de salvação, né? Vim para salvar o que estava perdido, né? Exato. O próprio nome do Cristo em hebraico, Yeshua, né, vem aí do substantivo salvação, salvar. Então há algo de verdadeiro por detrás dessa mensagem da salvação. Exato. Eu acho curioso que o Espírita ele aceita a palavra redenção. Mas se você for no dicionário, redenção é salvação. Você vê Emmanuel falando, o Novo Testamento é o edifício da redenção humana. Mas você aceita isso de Emmanuel numa boa, mas vai definir o que é isso. É salvação. Mas salvação de quê? O próprio Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala: venho salvar-vos, homens fracos, né? Filhos perdidos da casa de Israel, né? Pobres, deserdados, transviados, e vai discorrendo. Pois é, a gente não põe a carapuça, né? Não veste, né? Acha que ele está falando dos outros, não de nós mesmos, né? Então, a questão também, que virou um dogma dentro do Espiritismo, a proibição do retrocesso. O Espírito não retrograda, mas de jeito nenhum. Ele pode aprontar o que for, ele não vai retroceder, né? Nem a pau, né? Como a gente diz aqui em Minas, né? Não retrocede nunca, né? Isso é um contrassenso, né? E cria-se uma série de sofismas em torno disso, faz um rolo para explicar isso. Evolui a forma, o espírito não evolui, né, no caso dos ovoides, né? Mas como que a forma evolui por espontânea decisão dela? Não pode, né? O ovoide é uma involução, mas como é que você nega isso, né? Então essa questão do retrocesso precisa ser revista, mas o espírito também não aceita rever essa questão e pronto, gera um quiprocó, quando o balde começa a falar de evolução. Aceita-se exílios planetários, mas não repensa aí ou interpreta melhor essa questão da retrogradação. Esses são os paradoxos principais, né? Vamos às respostas, né, Gilson? Quer dizer, né, as reflexões trazidas pelo querido professor Pietro Baldi e outros por aí. Exato, elas vieram em socorro a esses questionamentos que nós levantamos na doutrina espírita. E, infelizmente, o espírita mais renitente, ele não aceita nem pensar nisso, né? Mas deveria se abrir a essas questões, porque elas são muito importantes para a gente fazer evoluir o nosso pensamento, para evoluirmos a imagem de Deus, né, Rafael? Colocarmos Deus no seu devido lugar, né? Exato, isso. Porque se você não evolui essas questões, você vai atribuí-las ao Criador. E aí o Criador fica incoerente, né? Fica incoerente o Criador, né? Então, a visão espírita, volto a afirmar, é muito importante, foi e continua sendo. Como nós precisamos dela para conhecer o mundo espiritual logo após a nossa desencarnação, além do túmulo, mas não é a nossa realidade última. O mundo espiritual depois da morte é um mundo relativizado no tempo e no espaço. A gente continua evoluindo, lá o relógio continua baralhando,
E existe um outro mundo, além desse mundo, depois da nossa morte, que nós precisamos conhecer, que é a nossa origem, o nosso fim, que é o seio divino, é o absoluto divino. Nós só podemos ter vindo de lá e só podemos estar indo para lá. E nós não vamos encontrar esse mundo após a nossa desencarnação próxima, nós vamos ficar por aqui mesmo, né? No Hades, como diz os gregos, que não é o mundo divino, né? Se nos comportarmos bem, se não... Senão o Hades sombrio, né? Que é o umbral, que é o tártaro, né? Dos gregos, né? De forma que o Balde vai nos ventilar essas questões todas, vai esclarecê-las, e nós vamos compreendê-las de uma forma muito mais abrangente, né? Nós tínhamos aí a questão de Capela, que é um outro capítulo muito extenso, que não vale a pena comentarmos hoje sobre ele. Nós não negamos a queda de Capela, mas estamos pretendendo dizer que ela não engloba toda a mitologia adâmica. A mitologia adâmica extrapola a Capela. E outro que quiprocó para o espírito aceitar isso, né? Que nós estamos fazendo referência à queda de Adão e Eva como muito mais abrangente do que Capela, e Capela seria apenas uma repetição de um plano menor, de um fenômeno maior. Então a queda de Capela é simplesmente uma queda de humanidade, não é a queda original, né? Mas enfim, não vamos entrar nessas polêmicas não, porque elas vão longe. Acho que já dá para sacudir um pouco, já dá para sacudir os nossos miolos, não dá? Já bastante, né? Paradoxo da imperfeição, da lei de destruição, da vida da matéria, da impureza espiritual. Passamos por vários paradoxos que estão bem delineados aqui no livro, nessa parte. Passamos rapidamente, mas... E não podemos esquecer dos paradoxos espíritas que entram em choque com a doutrina do Cristo, que é o paradoxo da salvação, o paradoxo da ressurreição, o paradoxo do reino de Deus, da vida eterna. Do Evangelho como roteiro de redenção. Exatamente, né? Essa redenção, o que é isso, né? Fim dos tempos, o que de fato Jesus se referia a fim dos tempos, de forma que são necessidades que nós estamos enxergando prementes para a doutrina espírita. Da didática do egoísmo, né? Como que a lei, a evolução vem nos destituindo pouco a pouco. Exato. É um contrassenso, né? Primeiro nos ensina a agressão, a crueldade, para depois nos forçar pela dor a aprender a amar, que isso também é uma incongruência, né? Somos educados num regime biológico que é anti-evangélico, completamente, né? Jesus veio nos pedir para dar vida ao semelhante, aquele que quiser a sua vida, perdê-la, aquele que doá-la, ganhá-la. E nós somos educados ao contrário, né? A gente só sobrevive às custas da morte do outro. Exato. E Cristo veio trazer uma lei antibiológica, e não faz sentido. É isso, meu caro Rafael. Ufa, que bom que temos respostas. Que esses questionamentos possam pairar aí na nossa mente e no nosso coração, porque é com muito amor que nós estamos levantando essas questões problemáticas que precisam ser respondidas. Nós já crescemos um pouquinho mais, as lições que o Espiritismo nos trouxe e nos traz são essenciais, mas nós precisamos ir adiante. A vida nos evoca isso. Não é nenhum demérito a gente reconhecer que o Espiritismo não tem um sistema conceptual completo. Seria um grande orgulho nós admitirmos que estaria tudo completo no Espiritismo, né? Uma pretensão do espírita, né? Eu chego a dizer que é uma pretensão. Até porque Kardec e os espíritos que contribuíram para trazer essa revelação espírita continuam trabalhando no plano espiritual, no plano material e progredindo os próprios saberes que eles trouxeram na época do espiritismo, né? Então a vida continua seguindo sempre para adiante e simbora, sigamos. Vamos embora.
Exatamente, Rafael. Nós não queremos ofender o espírita, não queremos gerar polêmicas, não foi essa a intenção de Ubaldi. Não estamos convocando ninguém para briga, né? Para luta. Nossa. A briga ideológica, não queremos. Queremos apenas ter uma melhor visão de Deus e do universo e de nós mesmos. Queremos uma coerência do Evangelho. O Evangelho tem que se tornar coerente para nós. Isso é urgente no homem, porque o Evangelho é uma necessidade premente para a nossa evolução. E se você deixá-lo para trás, os nossos prejuízos serão enormes. Então nós temos que fazer um resgate integral do Evangelho. Se não tivesse no Evangelho, eu não me debruçaria. Eu não teria interesse. Eu particularmente dizendo. Mas como a queda, a salvação e outros conceitos que a gente delineou aqui são de propriedade do próprio Cristo, né? Eu tenho a obrigação de resgatar e de me debruçar sobre, né, essa revelação, essa verdade que ele trouxe. Exatamente, não podemos perder isso de vista, que o grande objetivo nosso, que o Ubaldi nos propõe, é seguir o Cristo. E o Ubaldi falou com todas as letras que se em algum ponto ele divergisse do Cristo, que nós o deixássemos. Sim. E seguíssemos o Evangelho. Então isso é essencial para nós, né? Portanto, se alguma coisa o Espiritismo contradiz o Cristo, eu tenho que ficar com Cristo. Não o Espiritismo, mas um entendimento espírita, um entendimento do espírita contradiz o Evangelho, eu tenho que ficar com o Evangelho, é evidente isso. Exato, é. E fica aqui um convite, Gilson, para os ouvintes, que esses assuntos que a gente está estudando aqui nesse episódio estão estudados com riqueza de detalhes, não só na obra que a gente está estudando, que é uma obra vasta, mas também nos congressos e seminários e eventos, né, que envolvem a obra de Pietro Ubaldi. Com detalhes. Estão na obra de Ubaldi, estão nas palestras, né? Você tem tantas palestras sobre isso, o Júlio Damasceno tem tantas palestras sobre isso. Então, o Júlio Damasceno, né, ele tem um material vasto de comparação, você também tem, né, Gilson? De comparação das mensagens dos espíritos, desde a obra de Kardec até a obra de Chico Xavier, com as revelações de Ubaldi, colocando elas lado a lado ali para ver, né, como que a coisa se abraça e avança. Então, assim, não é coisa assim da nossa cabeça aqui, que a gente está resumindo em um podcast, não, está tudo publicado, né? Claro que sem absolutismo, mas está tudo aí. Não faltaram debruçamentos, né, e detalhamentos, né, do que a gente está conversando aqui, usando as próprias revelações, não as nossas concepções, né, inventadas aqui da nossa cabeça. Isso mesmo. Acho que podemos ir embora, né, Rafael? Tá bom, né? Por hoje tá ótimo. Um pequeno reboliço aí, pedimos desculpas se ferimos alguns ouvidos sensíveis, mas a nossa intenção é trazer progresso para todos nós, trazermos melhores compreensões que venham nos facilitar o nosso progresso moral. E já fizemos uma grande viagem, Gilson, junto com os nossos amigos ouvintes, porque já passeamos pela visão dos antigos, já passeamos pela arquitetura criacionista, estamos passeando agora pela arquitetura evolucionista, passamos pela visão materialista, chegamos agora na visão espiritualista, século XIX, século XX, e nos aguarda aí no próximo episódio, que é a parte 4ª da obra Arquitetura Cósmica, que vamos entrar na visão neocriacionista científica. Uma longa viagem, hein? E lembrando, né, Rafael, que nós vamos voltar depois. Aí é o final, né? Aí é o final. Nós vamos tentar remendá-las com o Ubaldi, né? Exato. Por enquanto a gente está dando um pulinho ali, um pulinho aqui, um pulinho acolá, passando por essas visões de mundo. E sigamos. Vamos continuar caminhando nessa jornada linda em busca da verdade. O Senhor nos ilumine sempre. Paz e alegria para todos nós. Que assim seja.